Buenas, meus queridos, tudo bem com vocês? E essa semana eu fui entrevistado por um canal aqui de Rosário e junto com isso também, parando para pensar com algumas perguntas que foram feitas para mim, eu lembrei de uma nota que eu publiquei no Facebook lá em 2011, alguns dias, ou se não me engano, um dia antes de eu me mudar para a Argentina. E eu comecei a pensar, e é por causa disso que eu comecei o vídeo de hoje, com respeito a coisas que a gente não se pergunta no momento em que a gente está querendo mudar para outro país, mudar para outra cidade, mudar para outro lado. E eu comecei a fazer essa análise hoje, junto com algumas outras questões que eu fui pensando e, obviamente, tomando em consideração muitas das perguntas que foram feitas para mim na entrevista. E basicamente todas elas giram o porquê que a gente quer tanto isso de ir morar fora, ir morar em outro lugar, de por que a gente escolhe essa vida, de sair de tão perto dos nossos entes queridos pra correr atrás de alguma coisa, ou não. Mas antes de a gente começar, duas coisinhas. Primeiro, não sei se vocês sabem, mas a gente fez uma live aqui no canal no domingo da semana passada, certo? E eu informei isso no meu Instagram, então se caso você não me segue no Instagram, tá aparecendo aqui na tela para que você me siga. Outra questão, se você tá pensando em morar fora do país, ou se você já mora fora do país, comenta aqui embaixo quais são os seus temores, quais são as suas preocupações e as coisas que você pensa hoje que não pensava no momento antes de vir pra cá. A nota que eu publiquei no Instagram dizia: último dia no Brasil. Fine. Último dia no Brasil. Não que isso tenha me feito ficar nervoso, ansioso. Só fez com que eu parasse e visse que, por mais que Buenos Aires não seja longe, não poderei pegar o carro e em 2 horas estar em casa, reclamar do trânsito da 1º de maio, ver como anda o Playmobil do Big toda vez que eu voltar do trabalho. E o principal, não vai ser fácil viver sem meus melhores amigos por perto. Porém, devemos aprender que na nossa vida toda pedra que encontrarmos pelo caminho devemos guardar, pois no final da jornada construiremos um castelo, e no meu caso vocês serão os convidados de honra. Não é do meu feitio demonstrar muitos sentimentos, já que, essa cidade me ensinou que ser sentimental é uma fraqueza e se você quer estar e crescer, tem que esquecê-los. Não desmerecendo nenhum dos meus outros amigos, porém, guys, vocês sabem o quão difícil é deixar vocês. Essa publicação eu fiz por causa dos meus melhores amigos, que hoje continuam, a maior parte deles, morando em Brusque, Santa Catarina. E eu fiz menção, obviamente, a muitas questões da minha cidade. E eu acabei pensando algumas questões, depois de ler isso, depois de refletir algumas questões nos últimos dias. Muitas dessas coisas eu já falei em outros vídeos, mas acho importante a gente pensar isso. E também pelo fato de que faltam 2 meses para eu fechar 6 anos de Argentina. Então eu decidi voltar a retomar essa questão aqui no canal. Acho que a gente não para muito para pensar quando a gente está naquela emoção de querer morar fora do país, sobre as limitações das amizades e tudo, o peso que isso gera, o muro que se cria. Por mais que a gente não queira, como eu já falei em outro vídeo, a gente começa a se afastar, porque não é que você coloca um pause na vida das pessoas que estão na sua cidade. Obviamente você vai viver a sua vida, vai continuar construindo a sua vida, assim como essas pessoas vão continuar construindo a vida deles lá. Então acaba que muitas vezes aqueles amigos que você não tem tão próximos acabam não mantendo o contato durante os anos, assim como os seus melhores amigos também. Isso é normal que aconteça. Algo que também a gente não para pra pensar, e a gente só nota isso depois de algum tempo morando fora, é que amigos vão e voltam. Eu me refiro a isso porque, por exemplo, aqui em Rosário, muita gente vem pra cidade pra estudar, mas é muito fácil também essas pessoas voltarem e irem embora. Então é muito comum que você crie amizade, gere uma confiança do cacete com aquela pessoa, porém ela vai embora depois, porque obviamente essa não é a cidade dela, onde ela deseja continuar a sua vida. Então isso acaba também fazendo com que criar amizades verdadeiras e fortes e duradouras acaba tendo um pezinho mais de impossibilidade às vezes. Além disso, a gente nunca para pra pensar, ou é muito raro que alguém pense isso antes de se mudar, que é o fato de que a gente tá muito longe para, se caso alguma coisa acontecer errado na nossa cidade, pra gente correr para resolver ou para ajudar. Acho que, eu não sei se eu comentei isso aqui no canal alguma vez, mas há 2 anos atrás o meu avô faleceu em Brusque e eu não tive a oportunidade de ir para minha cidade, porque obviamente era uma viagem inviável para eu fazer, por mais que seria importante para mim,
para um fechamento de ciclo. Mas infelizmente a gente não conseguiu ir. E acho que isso a gente só realmente se dá conta disso quando algo do tipo acontece com a gente. A gente começa a notar também de que a gente vai perdendo momentos singulares com as pessoas que a gente ama, assim como eles também começam a perder momentos com a gente. Eu acho que eu tô entrando numa etapa da minha vida em que é normal, para essa época talvez, de que os nossos amigos comecem a noivar e casar e construir família e tudo mais. E são momentos que a gente não tá por perto para festejar e celebrar. E rememorar muitas coisas juntos. A mesma coisa acontece ao contrário, porque, por exemplo, a minha formatura no final do ano passado, eu entendo que meus amigos, por exemplo, eles trabalham, têm todas as suas responsabilidades na nossa cidade, mas eu queria que eles estivessem aqui, mas eu entendo também esse sentimento encontrado, sabe? Então, por isso que quando aconteceu, eu comentei com muitos deles que não tinha problema, de que eu entendia que eles tinham as responsabilidades deles, mas são momentos importantes nas nossas vidas, de que infelizmente a gente não consegue estar próximo de quem a gente gostaria de estar. Muitas vezes também a gente tem que escolher entre ir para casa ou conhecer um lugar novo. Eu sou uma pessoa que gosta muito de viajar e eu trabalho aqui em Rosário para conseguir, obviamente, ter essa vida que eu gosto de ter. Então, muitas vezes eu tenho que escolher entre conhecer um lugar novo aqui na Argentina ou em algum outro país, ou ir para Brusque. E isso aconteceu, por exemplo, em maio. No final de maio tem um feriadão aqui na Argentina. Eu poderia ter escolhido ir para qualquer lugar da Argentina que o meu bolso, obviamente, alcançasse pagar, mas eu decidi, porque eu precisava, por causa do estresse que eu estava vivendo aqui, ir para Brusque. Mas a gente tem que acabar escolhendo muitas vezes em que direcionar o nosso dinheiro, caso você viver nesse esquema de tipo ter que trabalhar para conseguir ter dinheiro para fazer esse tipo de coisa, né? Mas enfim, é muito difícil tu encontrar pessoas que compartilharam contigo momentos históricos da sua vida, momentos da sua vida do seu passado, obviamente. É muito difícil você estar fora do país e rememorar coisas do seu ensino médio ou do final da sua adolescência, início da sua juventude com seus amigos e aquela história daquele final de semana na praia, ou no campo, ou no sítio, daquelas festas que você viveu quando você tinha 18 anos, por exemplo. É muito difícil, por mais que você tenha pessoas que podem ser do seu estado ou da sua cidade, mas não são do mesmo ciclo e da mesma construção que você fez durante a sua jornada de vida. Então isso acaba fazendo com que você, outra vez, tenha que reconstruir todos os novos momentos com novas pessoas. O que é muito válido, obviamente, porque você vai aumentando a sua carga como ser humano. Mas são fragmentos, digamos, o que você vai vivendo. E por último, obviamente, a sua nacionalidade afeta a maneira como as pessoas te tratam. Não estou dizendo que existe uma cultura xenofóbica na Argentina. Não é isso que eu estou querendo dizer. Tanto que para 99% das pessoas com quem eu convivo aqui em Rosário, eu ser brasileiro não tem a menor diferença. Porém, tem aquelas mudanças no tratamento em alguns casos. Eu já passei por experiências do tipo de conhecer uma pessoa, de querer encarar um relacionamento, por exemplo, mas a pessoa vir com a história de que não, porque você é estrangeiro, porque você vai embora daqui a pouco, daqui a alguns anos, e o que a gente faz. Então isso demonstra de que muitas vezes, por mais que seja sutil, o fato de você ser estrangeiro faz com que as pessoas te vejam com outros olhos. Não vou nem dizer que elas se tratem de outra maneira, mas elas te veem com outros olhos. Em alguns casos, obviamente, não estou dizendo em casos em geral, no seu dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mas isso acontece. Por exemplo, em caso de relacionamento, em questões laborais, às vezes. Mas enfim, a ideia do vídeo não era fazer com que vocês se desmotivem, muito pelo contrário, é para que vocês venham para cá já tendo pensado em muitas coisas que muitas vezes eu, por exemplo, quando eu vim em 2011, quando eu tinha 19 anos, eu não tinha pensado. E que às vezes é bom a gente ter essa palmadinha de realidade e de ver que nem tudo é um conto de fadas e que muitas coisas ruins, ou não tão boas, vamos dizer assim, não é mesmo? Podem acontecer. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam, se inscrevam para não perder nenhuma novidade, assistam esses vídeos que estão aqui recomendados para vocês. Lembrando que eu tinha pedido lá no Instagram para vocês comentarem na minha última foto em que dia vocês querem a próxima live aqui no YouTube.
Como, não sei se vocês todos viram, mas comentem aqui embaixo que dia da semana vocês preferem. Segunda, terça, quinta ou domingo? Ou o que são os dias que eu tô mais tranquilo à noite? Espero vocês na semana que vem e a gente se vê. Até mais. Tchau.